Olá, você que apoia a restauração da monarquia, esse é o canal Brasil Monarquista. O assunto do vídeo de hoje é monarquia constitucional e parlamentarista, ou monarquia parlamentar. Bom, lembrando, nós vamos comentar um pouco, do que significa, do que é, do que se trata. Porque assim, muitas pessoas acreditam que com o retorno da monarquia não haverá um parlamento, não haverá um congresso, não haverá mais primeiro-ministro, enfim. Ou seja, que todo o poder se concentrará no imperador, no monarca. E não será assim. Isso se trata de monarquia absoluta e quando a monarquia no Brasil for restaurada, não seremos uma monarquia absoluta. Não. No Brasil não existirá. A monarquia no Brasil é constitucional e parlamentarista. Ou seja, o monarca ele tem poder moderador. Ele não tem poder absoluto, é moderador. Enfim, monarquia constitucional. É quando numa monarquia o monarca ele é um chefe de Estado, ele é o chefe de Estado do país e ele segue a Constituição do país. Há uma Constituição, regras a qual ele estabelece e ele mesmo segue. Ele segue aquelas constituições daquele país, como por exemplo, na época do imperador Dom Pedro I, foi criada a Constituição de 1824, a qual ele seguia, a qual o país dele, na época do Império, o Império do Brasil seguia. Mas enfim, monarquia parlamentar. A presença de um parlamento, de um congresso, Câmara de Deputados, Senado, enfim. A presença de um congresso nacional que vai continuar com as suas funções, que é legislar. Ou seja, o monarca, o chefe de Estado, ele não tem o poder de criar leis, de legislar. Isso pertence à Câmara de Deputados e ao Senado. Mas o monarca ele pode vetar leis que não estão favorecendo o povo. Ou seja, numa monarquia constitucional e parlamentarista, o monarca ele cede parte do seu poder a um parlamento, para que as leis do país sejam criadas e sejam seguidas a Constituição daquele país. Então, ou seja, numa monarquia assim, constitucional e parlamentarista, o que acontece? Há uma presença de um quarto poder, ou seja, o poder moderador. Esse poder ele pertence ao monarca e ele é responsável de reger o país dentro daquela Constituição, dentro das leis do país, em que o Congresso ele cria as leis, mas enfim, há a presença de um parlamento e também do poder executivo, que é chefiado pelo primeiro-ministro. Ou seja, ao invés de termos um presidente da República, a qual se concentra as duas funções, que é a chefia de Estado e a chefia de governo, nós teremos o primeiro-ministro, ou seja, ele só vai ficar com a chefia de governo. A chefia de Estado vai pertencer ao monarca. Mas enfim, leis do país atualmente elas vão ser revidas, analisadas. Por quê? Porque há um gasto enorme das contas do país. Então, o que vai acontecer? Com a volta da monarquia, impostos serão diminuídos, as contas serão analisadas novamente para favorecer o povo. Então, é isso que se trata monarquia constitucional e parlamentarista. Ou seja, o monarca, que é o chefe de Estado, ele não tem poder absoluto, ele não pode mandar e desmandar, fazer o que quer, não. Ele não está acima da lei. Existe uma Constituição qual ele tem que seguir e o parlamento também que cria as leis. Enfim, as contas do país, a administração, pertence ao primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Enfim, lembrando que o monarca ele não é um enfeite. Não, ele tem a sua função, poder moderador. A sua função é de representar o país. Enfim, é isso que se trata a monarquia constitucional e parlamentarista, que é a monarquia em que será restaurada no Brasil. Enfim, agradeço a todos que assistiram até agora. Muito obrigado.